Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu mestrado, e eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso, eu compartilho um punhado de coisas legais lá e pode ser que algumas dessas coisas interessem você. O link para você me encontrar lá nessa rede social está aqui embaixo na descrição, tá certo? Hoje eu vim até aqui para falar com vocês a respeito de glândulas, pessoal. Glândulas. E o meu objetivo é falar para você que está na faculdade, né, talvez fazendo um curso da área da saúde ou de ciências biológicas, você está passando pela disciplina que se chama histologia, eu quero te falar tudo que você precisa saber a respeito do tecido epitelial glandular, tá bom? Da forma mais fácil e simples que for possível, mas todas as coisas importantes que você vai precisar para fazer uma prova e até para atuar no mercado de trabalho, tá bom? Porque esse conteúdo aqui, você pode apostar, ele é importante. Dependendo da área que você for atuar no mercado de trabalho, você vai precisar conhecer todos os tipos de glândulas, suas funções, características específicas e etc. É legal pra caramba saber essas coisas, talvez esse seja um outro motivo para você assistir esse vídeo até o final e reter todas essas informações. E o terceiro motivo é porque cai em concurso público, tá bom? Esse conteúdo aqui é conteúdo de concurso público e por isso a gente vai terminar esse vídeo vendo e resolvendo uma prova de concurso público exatamente sobre isso aqui. Muito bem, então do que são formadas essas glândulas, galera? Então, como todos os órgãos ou elementos do corpo humano e de outros animais, né? A resposta deve ser óbvia, por células, não é verdade? E a gente precisa saber que tipo de célula então são essas, tá? Então as células que formam os tecidos glandulares são chamadas de células calciformes, tá bom? Que são células que secretam muco e outras substâncias aí que são importantes para o nosso organismo. E elas recebem esse nome porque os primeiros caras que as identificaram disseram que elas se parecem com um cálice, tá bom? Quando a gente faz lá o corte histológico, eles viram alguma coisa que parecia um cálice ali, eles identificaram que aquilo era uma célula e muito bem, elas receberam esse nome. É uma célula bem curiosa. Dentro dela a gente vê um núcleo muito bagunçado e a gente vê vários grânulos dentro dela, tá? São grânulos de mucinogênio ou de mucina, que são glicoproteínas que formam essa substância, que é um muco que uma vez secretado reage com a água e forma uma substância aí um pouco viscosa, tá certo? Muito bem, então a gente tem que entender que uma glândula nada mais é que um aglomerado de células, não é verdade? Células glandulares e das quais são essas aí que a gente já acabou de conhecer, que são as células calciformes. E qual que é a estrutura, ou então a disposição específica de uma glândula, tá bom? Ou pelo menos a disposição tradicional, porque a gente vai ver que no nosso corpo a gente tem casos que fogem do formato tradicional, mas é importante a gente conhecer o formato que é tradição, que é maioria no nosso corpo. Então, normalmente a disposição que a gente encontra é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Então vamos lembrar coisas que nós já sabemos, né? Que a gente já aprendeu lá nas aulas de histologia, provavelmente até esse momento, né? A gente sabe que ao redor de estruturas desse tipo aqui, ficam um tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo, que é um tecido de sustentação, chamado também de estroma. Então fica tudo aqui em volta
esse tecido que sustenta essa estrutura que nós estamos falando, que é a glândula. E o parênquima, que é o conjunto de células especializadas, né, para cumprir uma função, é isso aqui, é a tal da nossa glândula. E a glândula tradicional, como eu disse, ela tem esse formatinho aqui, pessoal. A gente tem duas porções dessa estrutura, tá, que devem ser identificadas. A primeira porção é chamada de porção secretora. Porção de secreção, porção secretora, que é também chamada de adenômetro. Adenômetro, se não me engano, tá? Adenômetro? Eu acho que é adenômetro mesmo. E a outra porção aqui em cima, pessoal, é chamada de porção condutora. Chamada também de ducto, tá bom? É o ducto ou a porção da glândula por onde a secreção que foi, né, produzida ou liberada no adenômetro, não é adenômetro não, gente, tá estranho, é adenômero, pessoal, número, adenômero, porque ômetro é um termo que significa aparelho de medida, né? Por isso que a gente tem termômetro, por isso que a gente tem barômetro. Eu tô assim, adenômetro, que diabos é isso que eles estão medindo aqui? Não tem nada de sendo medido aqui não, pessoal. Isso aqui é adenômero. Ômero, adenômero. Eita ferro. Tá, pessoal? Então o adenômero libera a secreção ou a substância, tá bom? Que dá característica à glândula, inclusive. A gente vai ver que as glândulas elas são divididas, elas podem ser identificadas a partir daquele objeto, né? Ou daquele elemento que elas secretam ou liberam. Tá bom? Então é produzido aqui e o ducto joga essa secreção na cavidade que vai usar, né, ou vai se beneficiar desse tal elemento. E elas são formadas, pessoal, através da multiplicação de células que estão na superfície e elas vão adentrando, invaginando pelo estroma adentro. Não é verdade? Então a gente vai ver, eu vou colocar uma imagem para vocês darem uma olhada nisso, elas vão se multiplicando, então elas vão ganhando o interior desse tecido até que elas formam aglomerados ali internos que vão então dar continuidade, né, na glandulogênese em sentidos separados. Então a gente vai ver que nós temos um processo embriológico que cria células desse tipo tradicional que nós acabamos de ver aqui, que são células do tipo exócrinas, mas nós temos também um processo embriológico que formam glândulas de outro tipo que fogem desse padrão que nós acabamos de ver, que são chamadas de células endócrinas. E agora o nosso dever, a partir desse momento da aula, é apenas conhecer cada um dos tipos glandulares. Eu anotei outras coisas importantes ali no quadro, pessoal, que eu acho que são informações relevantes daquilo que nós já falamos até aqui, tá? Mas vamos direto ao assunto. Glândulas exócrinas, pessoal. Então, o que caracteriza uma glândula do tipo exócrina? Algumas coisas. A primeira, é um tipo de glândula que tem contato com uma cavidade do nosso corpo. Que tem contato. Como que esse contato ele é estabelecido? Através da porção condutora. Veja, a glândula ela é uma invaginação. No fundo da glândula a gente tem a porção secretora, que são as células produtoras de secreção. E essa secreção ela vai sair por um ducto até chegar em uma cavidade, tá bom? Ou um lugar, um ambiente do nosso corpo, tá? Que vai utilizar aquela secreção. Isso é um tipo de glândula exócrina. Por que exócrina, né? A gente vai prestar atenção nesse exo aqui, porque o exo faz referência a justamente essa cavidade externa, a esse lado de fora, aonde a secreção ela é enviada. Essas glândulas elas podem ser formadas por uma célula só, mas podem ser formadas também, é claro, por várias células, como é aquela que eu desenhei ali no quadro. E elas secretam, essas glândulas, principalmente saliva, suor, muco, lágrima, enzimas e outras coisas mais. Mas as principais são essas coisas aí. E vejam bem, eu disse para vocês já aqui nesse vídeo que a glândula ela pode ser caracterizada também a partir do elemento que ela produz e secreta. Então eu acabei de dizer para vocês que essa célula, eita ferro, que essa glândula ela vai secretar algumas coisas. Por exemplo, suor.
não é verdade? E agora eu te pergunto, me dê exemplos de glândulas exócrinas, você que está me assistindo aí. E eu já te falei que glândulas exócrinas, elas secretam suor. Então você pode virar para mim nesse momento e falar assim, ora, glândulas sudoríparas. É um exemplo de glândula do tipo exócrina. Eu te falei também que essas glândulas, elas secretam lágrimas. Então também exemplos de glândulas exócrinas são glândulas lacrimais. Percebem, pessoal? Então a gente descobrindo o que essa tal glândula secreta, a gente pode descobrir que glândula é essa ou aonde ela fica localizada e etc e tal. E é muito legal quando a gente fica sabendo do mecanismo de secreção dessas glândulas aqui. Como elas mandam para fora, né, via porção condutora, aquele elemento que vai ser utilizado pelo nosso organismo, a secreção, né, que a glândula libera. A gente tem 3 tipos de mecanismos, tá bom? E são mecanismos que progridem na deteriorização da célula. Dá uma olhada, a gente vai lembrar disso aqui, ó, pessoal, do sistema MA. Sistema MA. E a gente vai lembrar que é um sistema progressivo, como eu falei, e ele progride do M para o H, e a progressão está relacionada à deteriorização da célula, acontecendo da seguinte maneira. O primeiro mecanismo de secreção é aquele que vocês devem imaginar. Tem uma coisinha que precisa ser mandado para fora aqui dentro da célula, ela produz e ela vai exocitar essa coisa, vai mandar para fora. Então, inicialmente está aqui dentro, e aí depois ela vai e exocita e fica aqui fora. Chegando aqui fora, essa substância vai pegar o tal ducto e vai chegar na cavidade que a gente conhece, fica ali em cima. Muito bem, esse é o primeiro mecanismo de secreção, é o M, e é chamado de merócrina. Depois a gente tem um formato que é um formato que deteriora um pouco a célula. A célula produz essa substância aqui, e essa substância fica concentrada nessa pequena região. Sabe o que o nosso corpo faz? A gente morde um pedaço da célula. Essa porção da célula aqui, aonde estava concentrada a tal substância, vai se perder, vai virar tipo uma vesícula, e a célula ela vai ficar defeituosa, né? Ela vai ficar partida e danificada, e essa vesícula vai pegar o ducto e vai embora, beleza? Assim como a secreção nesse outro tipo de célula aqui, do tipo merócrina, pegou o ducto e vai lá para a cavidade. Só que aqui agora a substância vai estar em como se fosse uma vesícula. E essa célula aqui que ficou danificada, ela vai ser destruída, tá bom? Nosso organismo vai eliminar ela e vai criar outra e vai colocar no lugar. Tá bom? Esse daqui é a célula chamada de apócrina. Show de bola! E agora, pessoal, ainda progredindo na tal deteriorização da célula, o último nível do sistema MA, que eu falei para vocês aqui, ó, é o nível em que toda a célula ela é destruída para que a secreção seja absorvida, né? Seja lançada para fora. Então a célula aqui desse tipo, ela produz a tal substância e fica concentrada dentro dela à vontade. E essa célula ela vai só desgarrar, ela vai sair dali de onde ela está, e então ela vai para o lado de fora. A célula inteira aqui é desgarrada agora. Ela é destruída, ela sai da formação aqui da porção secretora e ela em si faz de si própria, né, uma vesícula e vai lá para o lado de fora. Muito bem, e esse último mecanismo de secreção se chama glândula, né, ou célula glandular do tipo holócrina. Tá, pessoal? Isso aqui é bem importante. Esse sisteminha, esse conteúdo que a gente acabou de falar aqui dos mecanismos de secreção, criam ótimas questões em prova, tá bom? Então, fique esperto. Por fim, não se esqueçam que a gente fala nas aulas, pessoal, daquilo que é tradicional, tá? Então a gente está falando de uma glândula
que tem uma única porção secretora, tá? Mas existem glândulas, como por exemplo as glândulas mamárias, que são compostas por vários desses sistemas aqui que eu desenhei para você. Então a gente tem uma porção condutora com seu respectivo adenômero e a gente tem outros desses sistemas aqui do lado formando tipo uma arvorezinha. Vou colocar a imagem para vocês verem a glândula mamária. Quando a gente faz um suposto corte ali na mama, a gente vê essas arvorezinhas, né? Então é uma glândula que forma tipo esse ramo, né, ou vários ramos, que geram uma supercavidade em comum ali, que vai receber todo aquele complexo de secreção que vai cumprir uma determinada função naquele órgão, naquela região do corpo humano, tá, pessoal? Vamos falar agora de glândulas endócrinas. Então, olha, eu sugiro que a primeira coisa que a gente observe nesse nome seja essa parte aqui, ó, o endo. E a gente então refaça o raciocínio que a gente já fez ali em cima. A gente chamou de glândulas exócrinas aquelas glândulas que criam uma espécie de contato com uma cavidade ou com a superfície do nosso corpo. E a gente vai chamar de glândula endócrina que tipo de glândula, pessoal? Ora, é uma glândula que não tem esse contato, né? Que não faz essa ponte com o lado de fora, e por isso endo. E é exatamente isso, pessoal. Essa é a principal característica de uma glândula endócrina. Costuma ser uma única célula essa tal glândula, tá bom? Uma glândula formada por uma única célula, na maioria dos casos. E o mecanismo de secreção é o mesmo, não tem mais de um mecanismo. Olha que legal. E o mecanismo é bem interessante. A gente vai ter a liberação de um sinalizador, tá bom? Que vai ser liberado a partir de um impulso neural. Então é uma célula que recebe esse impulso, libera uma sinalização que vai atingir a nossa glândula, que é uma célula. Nessa glândula vai ter receptores que vão captar essa sinalização e vão avisar ou vão impulsionar essa glândula, que é uma célula, a liberar aquilo que precisa ser liberado, a tal secreção glandular, tá certo, pessoal? E essa secreção ela vai ser liberada em um sistema específico, tá bom? Porque não tem porção condutora. Aonde que a secreção vai ser liberada, então? Dentro, pessoal, dentro, não se esqueçam do dentro, por isso a gente tem endo aqui. Dentro do sistema circulatório, galera, é isso aí. Então, dentro dos vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. E nós temos dois tipos de glândulas endócrinas, pessoal. E elas são as glândulas endócrinas do tipo cordonais e nós temos também as glândulas endócrinas do tipo foliculares. Pessoal, eu vou colocar um desenho para vocês darem uma olhada nessas glândulas aí. Mas a primeira delas, que é a cordonal, elas são glândulas, que são células, como eu falei, são glândulas unicelulares na maioria dos casos, que estão ali bem perto de vasos sanguíneos. Então elas ficam rodeadas desses vasos sanguíneos, então o que elas precisam fazer é só encostar sua parede celular na parede do vaso sanguíneo, liberar a sua secreção, e essa secreção ela vai passar ali pela parede do vaso, vai ganhar a corrente sanguínea e vai chegar no seu tecido alvo. A folicular, pessoal, recebe esse nome porque ela forma folículos. Olha para você ver que interessante. São várias células glandulares, talvez nesse caso aqui a gente pode considerar que é uma glândula endócrina multicelular, né? Porque são várias células que agrupam o folículo, que formam um folículo, e dentro desse folículo aí tem a substância de secreção. Tá? Então essas células elas se organizam para formar tipo um grande bolsão, uma vesícula, que deixa passar, quando for o momento certo, aquela substância que vai ser secretada. E essas substâncias, vocês podem ver aí, ficam ao redor de vasos sanguíneos também, e quando elas chegam lá, têm contato com a parede do vaso, elas entram, ganham a corrente e chegam ao tecido alvo. Como exemplos de glândulas endócrinas cordonais, nós temos a adrenal, a hipófise anterior, a pineal, e como exemplo de glândula endócrina folicular, nós temos a glândula tireoide. Tá certo, galera? Então fiquem ligados nisso aí. Vou tomar nota disso aqui. Muito bem, pessoal. E para terminar, então, a gente só precisa falar das glândulas anfíquenas, que é o terceiro tipo de glândula que tem no corpo humano, né? Mas antes disso, vamos só retomar uma coisa que nós falamos no início da aula, a parte que a gente falou sobre embriogênese, e eu mostrei uma imagem para vocês, essa imagem aí, ó. Então, tá vendo como que eu falei que o processo embriológico ele se divide? Porque em um dos lados, que são as imagens 3 aí, 3A e 3B, a gente tem a formação de uma glândula que é de que tipo, pessoal?
exócrina. As células se multiplicam, há a tal invaginação, mas elas preservam, né? O processo preserva a porção condutora da secreção. E agora na imagem 4A e 4B, a gente tem a invaginação, as células chegam lá no fundo, mas a porção condutora ela é destruída. E a glândula ela fica lá embaixo, eventualmente os vasos sanguíneos vão se ramificar, vão crescer, vão rodear a glândula e essa secreção vai ser enviada no sistema circulatório. Beleza? Fez sentido agora? Show de bola. Então, para terminar, Vitor, termina essa aula aí. O que falta? Faltam duas coisas. A gente falar sobre essa glândula aqui, que é a glândula anfícrina, e a gente resolver aquela questão de concurso público. E a glândula anfícrina ela é muito fácil da gente aprender. Sabe por quê? Porque a gente já sabe exatamente que tipo de glândula ela é. Porque a glândula anfícrina é a junção, ou é a junção não, vai... É a utilização desses dois mecanismos glandulares aqui em um único sistema glandular. Tá bom? A glândula anfícrina é chamada também de glândula mista, pessoal. Tá bom? Glândula mista. Porque a gente tem uma glândula... A gente tem... A gente tem uma glândula exócrina e endócrina em um único tecido glandular. É isso, tá bom? Um bom exemplo de glândula anfícrina é o pâncreas, é o melhor exemplo de todos, mas também o fígado. Muito bem, então para terminar e me despedir de vocês, a gente só precisa resolver aquela questão. Então uma questão de concurso público para um concurso de fisioterapeuta, né, ou para preencher uma vaga de fisioterapeuta. E o fisioterapeuta ele trabalharia, se não me engano, numa prefeitura municipal, né, um município do Rio de Janeiro. Tá certo? A prova foi aplicada no ano de 2021, tá bom? No ano em que estamos aqui, ou da publicação desse vídeo. E dá uma olhada na questão. A questão é essa daí. A questão ela quer saber sobre tipos básicos de tecidos glandulares, né? Então o enunciado diz: existem 3 tipos básicos de tecidos epiteliais glandular: exócrina, endócrina e anfícrino, que são esses tipos que nós acabamos de conhecer aqui. E aí ele continua dizendo: usando de seus conhecimentos sobre histologia, marque abaixo a correta característica de uma glândula endócrina, pessoal. E aí deve ser moleza, a gente acabou de falar disso, vamos ver a alternativa A. Possui ductos tubulares por onde as substâncias... Eu não vou nem continuar lendo. Possui ductos tubulares, uma glândula endócrina, tá doido? Vou para B. Formada por 2 partes, porção secretora, que é o adenômero, que a gente falou agora, e porção condutora não, não é essa daqui de jeito nenhum. C. Sem ductos, a secreção é liberada no sangue ou vasos linfáticos. Muito provavelmente é essa daqui, vocês concordam, pessoal? Eu já ia deixar mais ou menos marcado, mas vamos continuar lendo. D. São exemplos de glândulas endócrinas, sudoríparas, sebáceas e lacrimais. Não. O suor e a saliva, por exemplo, elas são liberadas em cavidades, não é? O suor, na verdade, é na superfície do nosso corpo e a lágrima, não, a lágrima também é na superfície do nosso corpo. Não é cavidades, mas é via ductos, né, que levam para o lado de fora aí, e, portanto, não pode ser classificado como uma glândula endócrina. A letra E possui duplo perfil glandular, enviando secreções para as superfícies de cavidades e para o sistema circulatório negativo. Isso aqui é uma característica de uma glândula do tipo anfícrina, pessoal. Anfícrina. Beleza? E essa aqui não foi a única questão de histologia desse concurso público não, tá bom? Tinham 2 questões de histologia, tinham 2 questões de fisiologia e 2 questões também de anatomia. Então isso aí é só para deixar de exemplo para vocês como que a gente precisa estudar ciência básica, tá bom, pessoal? Não pense que depois que você se formou, você recebeu seu diploma de fisioterapia, você vai usar só a ciência aplicada, não. Quando você for fazer um concurso público, não deixe de estudar fisiologia, histologia, embriologia, bioquímica, porque essas coisas são cobradas também nesses concursos. E isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. A última coisa... Se você se interessa por conteúdo acadêmico a respeito da área da saúde, não deixe de conferir o meu livro, tá bom? Um livro que eu escrevi e ele fala basicamente sobre motivação acadêmica, sobre disciplinas relacionadas à área da saúde e também experiências pessoais que eu tive dentro da academia. Eu acho que isso pode interessar você ou então alguém que você conheça, que está na faculdade, está precisando de alguma motivação, de ler algumas coisas legais sobre esse tema. Talvez seja um bom presente, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe o seu like,
e me siga lá no Instagram. A gente se vê por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas. A gente se vê. Até mais, obrigado. Tchau.